14 de janeiro de 2018. Cidade de Paris, Califórnia. Manhã de domingo. Às 5h50 da manhã, o serviço de emergência 911 do condado de Riverside recebe uma chamada. Na linha, uma voz feminina. A denunciante informa que acabou de fugir de casa e precisa de ajuda. O despachante inicia o protocolo padrão. A primeira pergunta é o nome e os dados. A jovem se apresenta como Jordan Turpin, diz a sua idade. O operador registra os dados, mas imediatamente nota uma inconsistência. A voz no telefone não corresponde à idade mencionada. O timbre é muito agudo. A fala é indistinta, com entonações típicas das crianças mais pequenas. Pela voz, daria para dizer que ela é muito mais jovem. O despachante faz uma anotação no sistema e continua o inquérito. A próxima pergunta padrão é o endereço. É necessária uma localização precisa para enviar uma patrulha. Jordan fica em silêncio por alguns segundos. Depois diz que não sabe o endereço. Não sabe mesmo. O despachante pergunta novamente, talvez o nome da rua, o número da casa, o cruzamento mais próximo, qualquer coisa que ajude a determinar a localização? Nada. A jovem explica, ela quase nunca saiu de casa, não sabe os nomes das ruas. Não sabe como se chama o bairro, vê apenas casas particulares ao redor, mas não consegue dizer nada de concreto. O operador muda de tática. Pede para ligar o GPS no telefone. Jordan segue a instrução. O sistema começa a determinar as coordenadas. O processo leva tempo, o sinal está fraco, o telefone é antigo. O despachante continua a conversa para manter a denunciante na linha. Pergunta: por que ela fugiu? O que aconteceu? E então Jordan diz algo que muda completamente o status da chamada. Ela fala sobre seus irmãos e irmãs. 12 pessoas. Todos ainda lá, na casa. Não conseguem sair. São mantidos em seus locais de dormir. Os pais os mantêm trancados. Alguns não saíram por muitos anos. Não viram o sol. Não se comunicaram com ninguém além da família. O operador pede para ela repetir a informação para esclarecer. Jordan repete lentamente, claramente. Fixadores de metal, amarrados pelas mãos, às estruturas das camas. Os pais os trancam nos quartos, quase não os alimentam, punem-nos pelas menores violações das regras. O operador imediatamente atribui a chamada à categoria de prioridade máxima, transmite os dados ao oficial de serviço. O GPS finalmente fixa as coordenadas, o cruzamento na Muir Woods Road. A patrulha mais próxima recebe o sinal código 3. Resposta imediata é necessária. Os oficiais Jonathan Montes e Jamie Hazel partem da base. Tempo de viagem, 4 minutos. 5h58 da manhã. A equipe chega ao local. Um bairro residencial tranquilo. Casas de 1 e 2 andares. Jardins bem cuidados. Ruas vazias. Manhã de domingo. Todos ainda dormindo. Jordan está parada na esquina do cruzamento. Os oficiais saem do carro e imediatamente percebem. A situação é mais séria do que o despachante descreveu. A jovem parece extremamente exausta, a pele pálida, quase cinzenta, os braços finos como galhos, as maçãs do rosto proeminentes demais. A roupa lhe cai como um saco, jeans vários tamanhos maiores, uma camiseta velha. O peso visualmente criticamente baixo. Os oficiais estimam a idade. Ela parece muito mais jovem do que sua idade. Mas Jordan repete seus dados novamente. O oficial Montes pede para ela contar mais detalhes, explicar o que os estava segurando, sobre os irmãos e irmãs. Jordan pega o telefone, um smartphone velho e barato, tela quebrada. Ela abre a galeria e mostra as fotos. A primeira foto, uma jovem na cama, as mãos presas à estrutura metálica. A fixação é curta,
Não permite que ela se levante. Um cadeado no pulso. O quarto está sujo, lixo no chão. A segunda foto, 2 adolescentes no mesmo quarto. Ambos amarrados a camas diferentes, fixações semelhantes, cadeados semelhantes, rostos magros, olhar vazio. A terceira foto, mais um quarto. 3 pessoas, todas com movimentos restritos. Os oficiais olham para a tela e entendem. Isso não é uma brincadeira. Isso é realidade. Jordan explica. São suas irmãs e irmãos mais velhos. A mais velha já tem uma certa idade. O mais novo é um bebê. 13 pessoas no total, incluindo ela. Ela é a única que conseguiu escapar. A oficial Hazel solicita imediatamente reforços adicionais via rádio. Informa sobre a confirmação da detenção de pessoas contra sua vontade. É necessária uma equipe de resposta rápida. Pode ser necessária assistência médica. Jordan aponta para uma casa no final da rua. Um edifício claro, 2 andares, todas as cortinas bem fechadas. Uma minivan está na entrada. A fachada está limpa, o gramado cortado. Da rua, a casa parece absolutamente comum, como todas as outras no bairro. A patrulha começa a se mover em direção à porta da frente. A segunda equipe já está a caminho. O oficial Montes prepara os documentos para a entrada forçada. Se houver realmente pessoas detidas lá dentro, não há tempo para um mandado. Os oficiais entendem. Em alguns segundos, eles entrarão em uma casa onde 12 pessoas passaram anos em cativeiro. Ninguém sabia da existência dessas pessoas. Nem vizinhos, nem escolas, nem serviços sociais. O que a polícia descobrir por trás daquela porta se tornaria a base para um dos casos criminais mais chocantes na história moderna da Califórnia. Enquanto os reforços estão a caminho, os oficiais inspecionam a área. A casa na Muir Woods Road 160 parece impecável. Um edifício de 2 andares de cor bege claro. Gramado bem cuidado, arbustos aparados ao longo da cerca. Uma nova minivan Kia está na entrada. Ao lado, outro carro, um Ford. Ambos limpos, bem mantidos. A fachada está recém-pintada. O telhado em excelente estado. A porta de entrada, maciça, de madeira, com elementos decorativos. As janelas estão fechadas com cortinas grossas, mas as molduras são novas, sem rachaduras. A caixa de correio está limpa. No alpendre, um tapete com a inscrição Welcome. Uma casa típica de classe média. Nada suspeito, nada que pudesse chamar a atenção. A oficial Hazel contata o despachante, solicita informações sobre os proprietários. 2 minutos depois, a resposta chega. A casa está registrada em nome de David Allen Turpin e Louise Anna Turpin, casados. Ambos sem antecedentes criminais. Nenhuma queixa dos vizinhos. Nenhuma chamada à polícia para este endereço nos últimos anos. Enquanto aguardam os reforços, os oficiais verificam as redes sociais. Encontram a conta de Louise Turpin no Facebook. O perfil é público, acessível a todos. E aqui começa a primeira contradição. A página de Louise parece a página de uma mãe comum com muitos filhos, centenas de fotos, viagens em família, feriados, sorrisos. Foto da Disneylândia. Todas as 13 pessoas estão em frente ao Castelo da Bela Adormecida, vestindo camisetas iguais com o logotipo do parque, sorrindo para a câmera. Parecem felizes. Foto de Las Vegas. David e Louise renovam seus votos de casamento em uma capela. Ao lado deles, todos os seus 13 filhos. As meninas em vestidos roxos iguais, os meninos em camisas brancas e calças pretas. Novamente sorrisos. Novamente tudo parece perfeito. Fotos de Halloween, a família inteira fantasiada, alguém vestido de super-herói, alguém como um personagem de filme, todos juntos, todos na foto. Fotos de Natal, uma montanha de presentes debaixo da árvore, todos sentados na sala de estar, desembalando caixas. Louise legenda a imagem, Blessed with my beautiful family, abençoada com minha linda família. As legendas das fotos são sempre positivas.
Amazing day with my loves. Um dia incrível com meus amores. God is good. Deus é bom. So grateful for this life. Tão grata por esta vida. Os oficiais folheiam. Centenas de fotos. Anos de publicações. Sempre a mesma coisa. Uma família grande e feliz. Nenhum sinal de problemas. Nenhuma sugestão de que algo estivesse errado dentro daquela casa. Uma segunda patrulha chega. Mais 2 oficiais. Um deles começa a entrevistar os vizinhos. Pergunta o que sabem sobre a família Turpin. As respostas são as mesmas. Pessoas quietas, reservadas, não se comunicam muito com ninguém. Religiosos. Alguém os viu saindo de casa juntos aos domingos, entrando na minivan e indo para algum lugar, presumivelmente para a igreja. Um vizinho diz que viu essas pessoas apenas algumas vezes nos últimos anos, principalmente à noite. Às vezes toda a família saía de casa tarde da noite e ia para algum lugar a pé, em fila indiana, um após o outro, em silêncio. Outra vizinha lembra que um dia viu vários jovens daquela família trabalhando no quintal, cortando a grama, regando os arbustos. Mas quando ela os cumprimentou, eles não responderam. Apenas abaixaram a cabeça e continuaram o trabalho. Nenhum dos vizinhos sabia quantas pessoas exatamente moravam naquela casa. Alguém pensava que 8, alguém que 10. Ninguém sabia seus nomes. Ninguém jamais os tinha visto na escola local ou nas lojas. Uma família estranha, mas nada além disso. Na Califórnia, há muitas comunidades religiosas que vivem de forma isolada, nada em comum. O oficial Montes compara as informações. Por um lado, uma casa perfeita, uma fachada perfeita, fotos perfeitas nas redes sociais. Uma família feliz, viagens, feriados, sorrisos. Por outro lado, o depoimento de Jordan. Fixadores de metal, pessoas amarradas às camas, fome, isolamento, anos sem sair. Por outro lado, o estado físico de Jordan, quase adulta, mas parece muito jovem. Exaustão extrema, voz como a de crianças. Não sabe o próprio endereço. E as fotos no telefone. Aquelas fotos que não foram para o Facebook. Algemas nos pulsos, quartos sujos, olhares vazios. 2 imagens de uma mesma família, a pública e a real, e entre elas, um abismo. Os oficiais se aproximam da porta de entrada, hora 6:12 da manhã. Dentro da casa, silêncio total. As cortinas estão fechadas, nenhum movimento, nenhum som. Montes toca a campainha. Espera. Silêncio. Toca novamente. 1 minuto se passa. Depois outro. Finalmente passos são ouvidos atrás da porta. Lentos, pesados. A fechadura estala. A porta se abre. À porta está um homem de idade considerável. David Turpin. Alto, corpulento, óculos. Vestido com roupas de casa. Camiseta e calças de moletom. Expressão facial calma, até ligeiramente surpresa, como a de uma pessoa que não esperava uma visita da polícia em uma manhã de domingo. O oficial se apresenta, explica. Uma chamada foi recebida sobre possível retenção de pessoas nesta casa. É necessário realizar uma inspeção. David não muda sua expressão. Não entra em pânico. Não tenta fechar a porta. Apenas acena com a cabeça. Diz calmamente: "Por favor, entrem." Está tudo bem conosco. Isso é provavelmente um mal-entendido. Ele se afasta, faz um gesto convidativo com a mão, age como alguém que não tem nada a esconder, e os oficiais entram na casa onde, nos últimos 20 anos, se desenrolou uma história que mais tarde seria chamada de um dos casos mais cruéis de cativeiro familiar na história dos Estados Unidos. A primeira coisa que atinge o nariz, o cheiro. Forte, sufocante, uma mistura de amônia, dejetos e algo mais. Os oficiais recuam involuntariamente. Um deles tira um lenço e cobre o rosto. David Turpin age como se não notasse nada.
Fica no corredor, mãos nos bolsos, rosto calmo. O oficial Montes dá um passo para dentro. O hall de entrada está escuro. As cortinas estão fechadas, a luz não está ligada. Os olhos se acostumam à penumbra. As paredes estão sujas. No chão, manchas de origem desconhecida. No canto, uma pilha de roupas. Montes pergunta aonde estão os outros membros da família. David aponta para cima. Diz, nos quartos. Estão dormindo agora. Domingo, de manhã. Normal. Os oficiais sobem as escadas. Os degraus rangem. O cheiro fica mais forte a cada passo. No andar de cima, um corredor. Várias portas, todas fechadas. Montes abre a primeira porta à direita. O quarto é pequeno. Uma janela bem fechada com uma cortina. Quase não há luz. No chão, lixo, embalagens de comida, garrafas plásticas. 2 camas. Em uma delas, uma jovem. Ela está deitada de lado. Não se move. O oficial se aproxima, liga a lanterna. A mulher aparenta ter poucos anos. Magra, muito magra. Pele pálida, cabelos sujos, emaranhados, vestida com uma camiseta velha e calças de moletom. Montes a chama. Nenhuma reação. Toca seu ombro. A mulher se estremece. Abre os olhos lentamente. Olha para o oficial, mas não foca o olhar, como se olhasse através dele. O oficial pergunta, qual é seu nome? Quantos anos você tem? A resposta não vem imediatamente. A voz é baixa, rouca. Jennifer. Diz a idade. Ela já é adulta. Montes congela. Adulta. Esta mulher parece uma adolescente, talvez um pouco mais velha, mas de forma alguma com a sua idade real. Ele nota algo mais. No pulso de Jennifer, uma braçadeira de metal, grossa, com cadeado. A fixação vai para a estrutura da cama. O comprimento, menos de 1 metro. Jennifer pode sentar, pode deitar, mas não consegue se levantar. Não consegue chegar à porta. O oficial chama reforços pelo rádio. Informa, são necessários médicos. Com urgência. Segunda porta. Outro quarto. Situação semelhante. Lixo no chão. Escuridão. 3 camas. Nas camas, 3 jovens. 2 rapazes, uma rapariga. Todos magros, todos sujos, todos com roupas velhas. A oficial Hazel se aproxima da cama mais próxima. O rapaz está deitado com o rosto enfiado no travesseiro. No braço, o mesmo dispositivo de contenção, o mesmo cadeado. Hazel pergunta, qual é o seu nome? O rapaz não responde, não se vira, permanece imóvel. Hazel repete a pergunta mais alto. O rapaz vira a cabeça lentamente, olha para o oficial. Nos olhos, medo. Medo puro e profundo. O oficial tenta acalmá-lo. Diz, estamos aqui para ajudar, você não está em perigo. O rapaz permanece em silêncio, apenas olha. Depois se vira de volta para a parede. Terceira porta, quarta, quinta. Em cada quarto, uma imagem semelhante. Pessoas nas camas, alguns sozinhos, outros em duplas, em trios. No total, os oficiais contam 12 pessoas, mais Jordan, que está na rua agora, totalizando 13. 3 deles têm movimentos restritos. Os demais estão formalmente livres, mas não tentam se levantar, não tentam sair. Apenas ficam deitados nas camas e olham para as paredes. Os oficiais iniciam o interrogatório. Registram nomes, pedem para dizer a idade. Os resultados chocam. O mais velho, quase 30, parece um adolescente. O próximo, quase a mesma idade, parece muito mais jovem. Outro já tem mais de 20 anos, parece bem jovem. Em seguida, vêm aqueles que já cresceram, mas parecem crianças do ensino fundamental. E o mais novo, um menino de idade muito jovem,
o único que parece ter a sua idade. Ele dorme em um quarto separado com Louise Turpin. Não está amarrado, mas é magro, muito magro para sua idade. Os oficiais fotografam os fixadores, registram o comprimento de 50 a 100 centímetros. Os cadeados são simples, de gancho. As chaves, ao que parece, estão com os pais. Um dos oficiais pergunta à jovem, cujos movimentos estão restritos: há quanto tempo você está aqui? Há quanto tempo nesta posição? A jovem pensa por um longo tempo, depois responde: não me lembro, talvez um ano, talvez mais. Outro oficial pergunta: por quê? A resposta: castigo, por ter tentado pegar comida sem permissão. Chegam os paramédicos, 4 equipes de ambulância. Começam o exame. Medem o pulso, a pressão, verificam os reflexos. As conclusões são preliminares, mas claras. Todas as 12 pessoas estão em estado de exaustão extrema. Déficit de massa corporal de 30 a 40%. Sinais de inanição prolongada, desidratação, perda de força muscular, pele seca, descamando, unhas quebradiças, cabelos caindo. Alguns têm problemas dentários, cárie, ausência de vários dentes, nenhum cuidado odontológico por anos. Todos apresentam deficiências cognitivas, fala lenta, problemas de concentração, desorientação no espaço e no tempo. Uma das jovens não consegue nomear o ano atual, outra não se lembra da sua idade. Os paramédicos preparam o transporte para o hospital. Todos os 12 precisam ser hospitalizados, como urgência. Enquanto os paramédicos trabalham, os oficiais descem. David e Louise Turpin estão sentados na sala de estar. Ambos calmos, ambos em silêncio. O oficial Montes se aproxima. Diz: vocês dois estão detidos sob suspeita de reter pessoas contra a vontade delas e de maus tratos. Lê os direitos. David não resiste. Levanta-se, estende as mãos para as algemas. Louise também. Nenhuma emoção. Nenhuma tentativa de explicar ou justificar-se. O casal é retirado da casa, colocados em viaturas de patrulha separadas, levados para a delegacia. E na casa ficam 12 pessoas que passaram anos dentro dessas paredes. Algumas, toda a sua vida. Elas não sabem o que é escola, não sabem o que é sair livremente, não conhecem o sabor da comida normal. O mundo delas terminava nessas paredes, nessas restrições, nesses quartos sujos. E agora, com as portas abertas, a polícia ali, os pais levados, elas não sabem o que fazer em seguida. Enquanto os paramédicos preparam as vítimas para o transporte, a equipe de investigação chega à casa. Os detetives do condado de Riverside recebem a tarefa: realizar uma busca completa, registrar todas as provas, montar um quadro completo do que aconteceu. O trabalho começa no andar de cima, quarto por quarto, fotografias, medições, relatórios. No primeiro quarto, os detetives encontram 3 dispositivos de contenção. 2 presos às estruturas das camas, 1 à parede. Elos de metal com cerca de 8 milímetros de espessura, comprimento de meio metro a 1 metro. Os cadeados são simples, de cadeado, podem ser comprados em qualquer loja de ferragens. Os detetives verificam as fixações. Firmemente presas. Impossível arrancar sem ferramentas. Nas camas, lençóis sujos, colchões velhos, afundados, manchas de origem desconhecida. O cheiro impregnado no tecido. Debaixo de uma das camas, uma pilha de embalagens de comida. Barras, biscoitos, batatas fritas, todas as embalagens vazias. O detetive fotografa a descoberta. Faz uma anotação. Talvez os moradores estivessem escondendo comida. No canto do quarto, um balde, de plástico, sujo, usado como banheiro. Ao lado, um rolo de papel higiênico. Segundo quarto, imagem semelhante. Mais 2 fixadores, ainda mais lixo. Na parede, arranhões. Alguém tentou escrever ou desenhar algo com as unhas. Terceiro quarto, quarto, quinto.
Em cada um, vestígios de longa permanência de pessoas em espaço confinado. Sujeira, insalubridade, mínimo de pertences pessoais. Os detetives descem para o primeiro andar. Inspecionam a cozinha. A geladeira está quase vazia. Algumas garrafas de água, um pacote de queijo, um pote de geleia. Só isso. Nas prateleiras, enlatados, macarrão, arroz. Os suprimentos seriam suficientes por uma semana para uma família pequena, mas 15 pessoas moram aqui. Em um dos armários, os detetives encontram uma caixa com cadeados, dezenas de cadeados, de vários tamanhos, alguns novos em embalagens, outros velhos, com marcas do tempo. Perto, chaves, um molho de 20 chaves. Na sala de estar, mais uma descoberta estranha. Uma folha de papel afixada na parede. Nela, um cronograma, manuscrito, escrito de forma clara, organizada. Horário de sono. O detetive lê as anotações em voz alta. Sono das 8 às 16. Vigília das 16 às 8. Inversão de regime. Dormem durante o dia, ficam acordados à noite. Ao lado, mais uma folha. As regras da casa. Uma longa lista. O detetive fotografa o documento inteiro. Regra número 1. Não sair do quarto sem permissão. Regra número 2. Não pegar comida sem permissão. Regra número 3. Não fazer barulho. Regra número 4. Não abrir as cortinas. Regra número 5. Não usar o telefone. 23 regras no total. Por violação, punição. Os detalhes não são especificados, mas a situação nos quartos deixa tudo claro. Em um dos quartos do primeiro andar, os detetives encontram um computador. Ligam-no. Verificam o histórico do navegador. David Turpin pesquisou informações sobre como evitar a atenção das autoridades no ensino doméstico. Como formalizar documentos para que não fossem necessárias inspeções. Como isolar legalmente a família da sociedade. Mais uma pasta na área de trabalho. Family Photos. Dentro, centenas de fotos. As mesmas fotos que foram para o Facebook. Disneylândia, Las Vegas, Natal. Mas os detetives encontram outras fotos. Aquelas que não foram publicadas. Fotos de pessoas com liberdade restrita. Fotos de quartos sujos. Fotos de rostos exaustos. Um arquivo inteiro. Anos de documentação. David e Louise registraram tudo. Sistematicamente. Metodicamente. Um detetive abre uma pasta com data de 5 anos atrás. Olha para uma foto. Nela, uma adolescente amarrada à cama. Legenda da foto. Punishment Day 14. 14º dia de castigo. Outra pasta. 3 anos atrás. Uma foto de todas as 13 pessoas na sala de estar. Sentados no chão. Parecem magros. Legenda Fasting Week. Semana de jejum. Os detetives copiam todo o disco rígido. Esta é uma prova importante. Evidência do caráter sistemático das ações dos pais. No porão da casa, encontram ainda mais fixações de metal. Uma caixa inteira. Mais cordas, fita adesiva, cadeados, tudo cuidadosamente arrumado. Suprimentos para o caso de serem necessários. A busca dura 6 horas. Pela noite, a equipe de investigação completa o trabalho. Um relatório completo é elaborado. Todas as provas são apreendidas. A casa é lacrada. David e Louise Turpin estão na delegacia. São mantidos em celas separadas. Os oficiais tentam interrogá-los, mas ambos se recusam a falar sem um advogado. Em 15 de janeiro, no dia seguinte, a promotoria do condado de Riverside apresenta formalmente as acusações. David Turpin é acusado de 12 episódios de tortura, 7 episódios de maus tratos a pessoas dependentes, 6 episódios de criação de ameaça à vida, 12 episódios de cárcere privado. Louise Turpin, as mesmas acusações. Mais uma,
cumplicidade em todas as ações do marido. No total, cada um dos pais enfrenta mais de 300 anos de prisão. Este é o período máximo possível para tal número de acusações na Califórnia. A fiança é estabelecida em $9 milhões para David e $9 milhões para Louise. O valor é recorde. O juiz explica a decisão: alto risco de fuga e extrema gravidade dos crimes. O casal permanece sob custódia. Os advogados começam a preparar a defesa, mas há demasiadas provas, fotografias, dispositivos de contenção, depoimentos das 12 vítimas, laudos médicos. E no Hospital Corona Regional Medical Center, os médicos continuam a examinar aqueles que passaram anos em cativeiro. E quanto mais eles descobrem, mais aterradoras se tornam as implicações do que aconteceu na casa na Muir Woods Road nos últimos 20 anos. Os exames médicos continuam por vários dias e, paralelamente, os detetives começam a aprofundar a investigação, estudar a biografia de David Turpin, entender quem é este homem e, o mais importante, como um engenheiro com um trabalho prestigioso e alta renda chegou a tal ponto. David Alan Turpin nasceu em 1961 no Texas. Formou-se em engenharia elétrica. Após a universidade, foi trabalhar na Lockheed Martin, um dos maiores empreiteiros de defesa dos Estados Unidos. Atuou como engenheiro em projetos militares. Tinha acesso a materiais confidenciais. Em 1985, casou-se com Louise Anna Robinette. Ela tinha poucos anos de idade. Ele, 24. Conheceram-se através da igreja. Louise vinha de uma família religiosa. David também se considerava um crente. 3 anos depois, nasceu o primeiro herdeiro da família. Depois o segundo. O terceiro. Os nascimentos ocorriam em intervalos de 1 ano a 1 ano e meio. David continuava a trabalhar. Louise ficava em casa. Em 1999, a família mudou-se para o Texas. A esta altura, os Turpins já tinham 8 pessoas na família. David conseguiu um emprego na Northrop Grumman, outra grande corporação de defesa. Cargo: engenheiro de sistemas. Salário: cerca de $140 mil por ano. Uma boa renda, acima da média nacional. Em 2010, a família muda-se novamente, desta vez para a Califórnia. Compram uma casa na cidade de Murrieta. David continua a trabalhar na Northrop Grumman remotamente. A renda permanece estável. A esta altura, a família já contava com 13 pessoas. A casa ficou apertada. Em 2014, os Turpins vendem a propriedade e compram uma nova casa, a mesma, na Muir Woods Road, em Paris. Preço: $431 mil. Hipoteca de 30 anos. De fora, tudo parece a história de uma família bem-sucedida. Trabalho estável, boa renda, casa própria, família grande. Mas os detetives encontram documentos financeiros e a imagem muda. Em 2011, David e Louise Turpin declaram falência. A razão: impossibilidade de pagar dívidas. O valor da dívida choca. $240 mil em cartões de crédito, mais $150 mil na hipoteca da casa antiga. Total, quase $400 mil em dívidas, com um salário de $140 mil por ano. Os detetives examinam os extratos de cartão, tentam entender para onde o dinheiro estava indo. Grandes gastos com entretenimento, ingressos para a Disneylândia, regularmente 3 a 4 vezes por ano. O custo da viagem para 15 pessoas, cerca de $5 mil cada vez. Hotéis em Las Vegas, restaurantes, lembranças, compra de eletrônicos, câmeras, computadores, telefones, o último modelo de iPhone para David, um iPad para Louise, roupas, mas apenas para os 2 adultos,
Marcas caras, sapatos, acessórios, comida, restaurantes, delivery. Contas de cartão de crédito mostram pedidos regulares de pizza, comida chinesa, hambúrgueres, mas apenas para os dois, porções pequenas. E quase nada para as outras 13 pessoas. Os detetives comparam os dados. No período de 2010 a 2017, a família Turpin gastou mais de $30 mil em viagens para a Disneylândia. Em entretenimento em Las Vegas, cerca de 20 mil. Em restaurantes e delivery de comida, aproximadamente 40 mil em 7 anos. Enquanto isso, as despesas com alimentos para a casa, mínimas. Em média $300 por mês. Para 15 pessoas, isso é cerca de $10 por dia, menos de $1 por pessoa. Nenhuma despesa com serviços médicos, nenhuma conta de dentista, nenhuma compra de medicamentos, zero. Nenhuma despesa com roupas para os outros membros da família, apenas para David e Louise. Nenhuma despesa com material escolar, com livros, com brinquedos. Os detetives verificam as declarações de imposto. David listava todas as 13 pessoas como dependentes, recebia deduções fiscais, economizava milhares de dólares por ano. Mas esse dinheiro não era para a manutenção dos dependentes, era para o entretenimento dos dois adultos. Os detetives encontram outro fato interessante. Louise não trabalhava. Oficialmente, dona de casa, mas, ao mesmo tempo, registrou uma escola particular em casa, Sandcastle Day School. Recebeu uma licença do estado da Califórnia. De acordo com os documentos, todas as 13 pessoas estudavam nesta escola. A diretora e única professora, Louise Turpin. Nenhuma inspeção pelas autoridades, nenhum relatório de desempenho, nenhum requisito. O ensino doméstico na Califórnia é quase não regulamentado. Os detetives solicitam os documentos da escola. Encontram apenas o registro. Nenhum plano de estudos, nenhum registro de aulas, nada. Formalmente, Louise ensinava 13 pessoas. Na realidade, não havia ensino algum. A escola existia apenas no papel. Era uma maneira de evitar perguntas das autoridades. Uma maneira de manter todos legalmente em casa. E é aqui que os detetives entendem. Este não é um caso de maus tratos espontâneos. É um sistema, bem planejado, de longo prazo. David e Louise criaram metodicamente as condições para o isolamento completo. Formalizavam documentos de forma que ninguém pudesse verificar. Gastavam dinheiro consigo mesmos, economizavam em todos os outros. A pergunta permanece: por quê? O que leva os pais a privar de alimento os próprios filhos, mantê-los em cativeiro? Criar a ilusão de uma família feliz nas redes sociais enquanto um verdadeiro pesadelo se desenrola a portas fechadas. Os detetives encontrarão a resposta para essa pergunta quando começarem a conversar com as vítimas, e o que eles ouvirão será ainda mais assustador do que todas as provas encontradas. Hospital Corona Regional Medical Center, 15 de janeiro de 2018. 12 pessoas da casa dos Turpin passam por um exame médico completo. Os médicos trabalham 24 horas por dia. Cada paciente é examinado por uma equipe de especialistas, clínicos gerais, neurologistas, psiquiatras, nutricionistas. Os resultados chegam gradualmente, e a cada nova análise, a imagem torna-se cada vez mais assustadora. Começam com a mais velha, Jennifer Turpin, uma mulher adulta. Com uma altura de 162 centímetros, pesa 37 quilos. Índice de massa corporal, 14. Insuficiência crítica de peso. Para comparação, um IMC normal para um adulto começa a partir de 18,5. Os médicos medem a espessura da camada de gordura, praticamente ausente. O tecido muscular perdeu a força, os braços finos, como os de um estudante. As pernas fracas, Jennifer mal consegue ficar em pé por mais de 10 minutos. Cãibras nas panturrilhas começam. Exames de sangue mostram uma deficiência profunda de vitaminas. Vitamina D,
quase a zero. Isso indica que a pessoa não viu o sol por anos. Vitamina B12, nível criticamente baixo. Ferro, anemia grave. Cálcio, problemas ósseos na jovem mulher. O exame neurológico revela as consequências da restrição prolongada de mobilidade. A razão? Longa permanência em uma mesma posição devido à fixação. Quando uma pessoa fica deitada ou sentada sem movimento por meses, os tecidos sofrem. Jennifer perdeu parcialmente a sensibilidade nos dedos das mãos. Os dentes estão em estado catastrófico. Múltiplos problemas. Periodontose. Ausência de 3 molares. O dentista estima a última visita ao médico. Nunca. Os dentes nunca foram tratados na vida. O psiquiatra realiza testes cognitivos. Pede para nomear o atual presidente dos Estados Unidos. Jennifer não sabe. Pede para nomear a capital da Califórnia. Não sabe. Pede para resolver um exemplo simples, somar 15 e 23. Jennifer pensa por alguns minutos. Erra. O nível de desenvolvimento corresponde aos primeiros anos da escola. Apesar de Jennifer ser uma mulher adulta, na realidade, o intelecto não se desenvolveu nos últimos 20 anos. O próximo paciente, Joshua Turpin, 27 anos, altura de 170 centímetros, peso de 39 quilos. Uma imagem semelhante: exaustão, perda de força, deficiência de vitaminas. Mas Joshua tem problemas adicionais. Os médicos encontram lesões antigas. Braço esquerdo, perna direita. A recuperação ocorreu incorretamente, sem assistência médica. Os ossos estão tortos. Joshua manca. O movimento do braço é limitado. O médico pergunta quando isso aconteceu. Joshua não se lembra exatamente. Talvez 5 anos atrás, talvez 7. Caiu da cama durante o castigo. Os pais não chamaram um médico, apenas o deixaram no quarto. Disseram que passaria sozinho. A terceira paciente, Jessica Turpin, 25 anos, peso de 35 quilos, altura de 158 centímetros, a mais magra de todos. Nos exames de Jessica, os médicos registram sinais de desidratação prolongada, pele seca, descamando, lábios rachados, os rins funcionando no limite. Mais um pouco e processos irreversíveis teriam começado. O psiquiatra realiza um teste. Pede a Jéssica para escrever o seu nome. Jéssica pega a caneta com incerteza. Escreve com letras grandes e irregulares, como uma aluna do primeiro ano. O médico pede para escrever uma frase simples. Jéssica não consegue. Não sabe como formular uma frase. Leitura no nível mais básico. Contagem, até 20 com erros. Conhecimento geral, praticamente ausente. Os médicos examinam os demais. A cena se repete. Todas as 12 pessoas estão em estado de exaustão extrema. Todos têm fraqueza muscular. Todos têm deficiência de vitaminas. Todos têm deficiências cognitivas. Os membros mais jovens da família apresentam atraso no desenvolvimento, físico e mental. O mais novo, relativamente sortudo. Ele começou a receber mais atenção e comida no último ano, mas mesmo ele está 20% abaixo do peso normal. Os médicos se reúnem em conselho, discutem os resultados. A principal pergunta: isso poderia ter sido causado por uma doença hereditária? Talvez toda a família tenha alguma patologia rara? Geneticistas realizam análises, coletam amostras de DNA de todas as 12 pessoas, verificam síndromes conhecidas que causam atraso no crescimento e desenvolvimento. Resultado: negativo. Nenhuma anomalia, nenhuma doença congênita que pudesse explicar tal condição. Endocrinologistas verificam o perfil hormonal, tireoide, hipófise, adrenais, tudo dentro da normalidade. Mais precisamente, estaria dentro da normalidade se a pessoa se alimentasse adequadamente. A conclusão dos especialistas é inequívoca. A condição de todas as 12 pessoas é causada por fatores externos: desnutrição prolongada, restrição de mobilidade, falta de assistência médica, isolamento social, falta de educação,
Não é uma doença, é o resultado de ações sistemáticas, ações que duraram anos, talvez décadas. O médico-chefe do hospital elabora o relatório final. O encaminha à promotoria. Um documento de 40 páginas, descrição detalhada do estado de cada paciente, termos médicos, números, gráficos. Mas a essência é simples. 12 pessoas passaram anos em condições monstruosas. Foram privados de comida, mantidos em condições insalubres, privados de movimento, privados de educação, privados de assistência médica, privados de contato com o mundo exterior. E tudo isso foi feito pelos seus próprios pais, pessoas que deveriam proteger e cuidar. Em vez disso, transformaram a casa num local de cativeiro e os seus entes queridos em prisioneiros. Os promotores leem o relatório, adicionam os laudos médicos ao processo. Agora são necessários depoimentos detalhados das próprias vítimas. É preciso entender como tudo começou, como continuou e, o mais importante, por que ninguém sabia o que estava acontecendo a portas fechadas na casa na Muir Woods Road durante todos esses anos. Os detetives começam a interrogar os parentes. É preciso entender como uma família de 15 pessoas pode viver em isolamento total por décadas. Alguém deveria ter notado, alguém deveria ter feito perguntas. A primeira a ser chamada para depor é Teresa Robinette, irmã de Louise Turpin. Ela mora no Texas, não via Louise pessoalmente há mais de 20 anos, mas tentava manter contato. O detetive pergunta: "Quando foi a última vez que você conversou com sua irmã?" Teresa responde: "Há 2 anos, pelo telefone. A conversa durou uns 5 minutos. Louise estava fria. Respondeu brevemente. Disse que estava tudo bem com eles. Depois se despediu rapidamente e desligou." O detetive esclarece: "E antes disso?" Teresa lembra: "Cerca de 5 anos atrás. Também uma breve conversa. E ainda antes, uns 10 anos atrás. Apenas 3 conversas em 20 anos." O detetive pergunta: "Você tentou se encontrar?" Teresa acena com a cabeça. "Muitas vezes. A primeira vez, quando Louise deu à luz o 3º filho. Teresa queria vir, parabenizar, ajudar com os pequenos. Louise recusou. Disse que não era conveniente no momento. David trabalha muito. A casa não está pronta para visitas. Entraremos em contato mais tarde." A segunda vez, alguns anos depois, Teresa novamente ofereceu-se para ir. Louise novamente encontrou um motivo para recusar. Disse que estavam planejando uma mudança. Tudo embalado. Bagunça. Melhor esperar. Terceira vez, quarta, quinta. Cada vez, Louise encontrava uma razão. Ora reforma, ora doença, ora dificuldades financeiras, ou simplesmente, agora não é a melhor hora. Teresa pergunta: "E se eu simplesmente aparecer sem avisar, de surpresa?" Louise reage duramente. Diz que é inaceitável, que David não gosta de visitas inesperadas, que é a casa deles, as regras deles. Se Teresa aparecesse sem permissão, ela não seria deixada entrar. Teresa tenta falar com os sobrinhos. Pede a Louise para dar o telefone de um dos mais velhos, quer pelo menos parabenizar pelo aniversário. Louise recusa. Diz que eles não têm telefones pessoais. Toda a comunicação passa por ela. O detetive pergunta: "E as fotos?" Louise enviava fotos? Teresa abre o telefone. Mostra algumas fotos. As mesmas fotos do Facebook. Disneylândia, Las Vegas, todos sorrindo. Todos parecem felizes. Mas Teresa nota uma estranheza. Nas fotos, todos estão vestidos de forma idêntica. As meninas em vestidos iguais, os rapazes em camisas iguais, como um uniforme, como uma farda. Mais uma estranheza. Ninguém muda com o tempo. As fotos foram tiradas ao longo dos anos, mas as pessoas nelas parecem quase as mesmas.
Não mudam, não crescem. Como se o tempo tivesse parado. Os detetives interrogam os pais de Louise, avós das 13 pessoas da casa dos Turpin. Eles contam uma história semelhante. Anos de tentativas de estabelecer contato, recusas constantes. Louise não deixava os pais entrarem na casa, não permitia que eles se comunicassem com os netos. Mudava os números de telefone. A avó lembra. Uma vez ela acabou indo, sem avisar. Chegou à casa no Texas, onde os Turpins moravam na época. Bateu na porta. Louise abriu. Parou na soleira da porta. Não a deixou entrar. Disse que a casa estava bagunçada, que todos estavam dormindo, que não era a hora certa. A avó pediu para pelo menos ver os netos. Louise recusou. Disse, da próxima vez. Fechou a porta. Não houve uma próxima vez. 2 meses depois, a família mudou-se. Louise não informou o novo endereço. Mudou o telefone. A comunicação foi completamente interrompida. Os detetives entram em contato com os pais de David. Situação semelhante. Nenhum acesso aos netos. Nenhuma visita. Ligações raras em feriados. Conversas curtas e formais. O pai de David lembra. Uma vez ele veio para o aniversário do neto. Trouxe um presente. David o encontrou na porta. Pegou o presente, agradeceu, mas não o convidou para entrar. Disse que o menino estava dormindo, que era melhor não incomodar. Os detetives verificam o histórico de endereços da família. Em 20 anos, os Turpin se mudaram 5 vezes. Texas, depois outra cidade no Texas, depois Califórnia, a cidade de Murrieta, depois Paris. Cada mudança coincidia com tentativas de parentes de estabelecer contato. Assim que alguém da família descobria o endereço e tentava ir, os Turpin se mudavam. Os detetives comparam os fatos. Isso não é apenas reclusão, é isolamento sistemático, uma estratégia bem pensada. Louise e David não apenas evitavam os parentes, eles construíram ativamente barreiras, mudavam números, mudavam de casa, não davam contatos, não convidavam para visitas, não visitavam eles mesmos. Até as fotos nas redes sociais eram cuidadosamente selecionadas, apenas aquelas onde todos pareciam normais. Nenhuma foto de pessoas exaustos, nenhuma dica de problemas. Os detetives verificam a igreja que a família frequentava. Encontram o pastor. Perguntam: com que frequência você via a família Turpin? O pastor responde: uma vez a cada poucos meses. Eles vinham para o culto, sentavam-se na última fila. Logo após o término, iam embora. Não conversavam com ninguém. O detetive esclarece: ninguém fazia perguntas? Ninguém notava nada estranho? O pastor lembra: uma vez, uma paroquiana se aproximou de Louise, tentou se apresentar, perguntou a idade do mais novo. Louise respondeu brevemente, virou-se e foi embora. Não os viram na igreja por vários meses depois disso. Os detetives concluem: o isolamento era absoluto. David e Louise não permitiam ninguém em suas vidas, nem parentes, nem amigos, nem vizinhos, nem membros da igreja. Isso não era resultado de convicções religiosas. Não era apenas um estilo de vida recluso. Era uma estratégia deliberada, uma estratégia para ocultar o que estava acontecendo a portas fechadas. Porque, se alguém entrasse na casa, veria imediatamente a verdade. Veria pessoas exaustas, veria dispositivos de contenção, veria a falta de higiene, veria a realidade que David e Louise esconderam tão cuidadosamente por anos. E agora que essa realidade se revelou, os detetives precisam entender o principal: como exatamente essa atrocidade se desenrolou? Quando os maus-tratos começaram? Como escalou? E o que exatamente levou Jordan, naquela manhã de domingo, a pegar o telefone e ligar para 911, apesar dos anos de medo e isolamento? Os detetives retornam à casa na Muir Woods Road. Uma segunda busca. Desta vez, eles aprofundam a investigação.
Em um dos quartos, o investigador abre o armário. Debaixo de uma pilha de roupas velhas, uma caixa de papelão. Dentro, cadernos. Dezenas de cadernos escolares pautados. O detetive abre o primeiro. A caligrafia é infantil e regular. Data 2009. Anotação: hoje a mamãe disse que eu posso escrever. Este é o meu diário. O investigador folheia. No início, as anotações são comuns. Assistimos a um filme. O irmão contou uma piada engraçada. Mas então o tom muda. Hoje a mamãe estava brava. Peguei um biscoito sem permissão. Agora, 3 dias sem comida. A próxima anotação, 5 dias depois. Estou com muita fome. A mamãe me deu um pedaço de pão. Quero mais. O detetive chama os outros. Começam a procurar mais. Encontram mais caixas com cadernos. No total, apreendem mais de 300 diários. Alguns quase novos. Outros velhos, amarelados. Os investigadores levam tudo para a delegacia. Começam uma análise sistemática. Leem. Compilam uma cronologia. A imagem se constrói gradualmente. Início dos anos 2000, normalidade relativa. Meados dos anos 2000, início do isolamento. Ensino doméstico, restrição de contatos. Final dos anos 2000, regras rígidas, restrição de comida, punições. Início dos anos 2010, escalada, dispositivos de contenção, fome sistemática. Meados dos anos 2015, isolamento total. Os diários são entregues à promotoria. Os especialistas confirmam. As anotações foram feitas por diferentes pessoas ao longo de muitos anos. O promotor os anexa ao processo como prova fundamental. Agora há não apenas laudos médicos e depoimentos das vítimas, há documentação escrita, centenas de páginas, anos de registros. E agora resta entender o último, o que exatamente levou os pais a fazerem isso. Qual motivação está por trás de ações que não podem ser explicadas por nenhuma lógica? Psicólogos são envolvidos na investigação. É preciso entender o mecanismo, como isso é sequer possível. Pessoas de diferentes idades viviam na casa, 7 delas maiores de idade, adultos por lei. Poderiam ter ido embora, poderiam ter ligado, poderiam ter pedido ajuda, mas não fizeram isso por anos. A doutora Alison Davis, psicóloga clínica com 20 anos de experiência, estuda os materiais do caso, lê os diários, examina os laudos médicos, conversa com as vítimas no hospital. Depois, elabora um relatório. Explica à investigação o que aconteceu ali. Isso se chama desamparo aprendido. Um estado em que uma pessoa para de tentar mudar a situação, mesmo quando há uma oportunidade. Porque por anos lhe foi ensinado. As tentativas são inúteis. Davis explica o mecanismo. David e Louise criaram um sistema de controle total, multinível, bem pensado. Primeiro nível, bloqueio de informações. Nenhum acesso ao mundo exterior, nenhuma televisão, exceto o que os pais permitiam, nenhuma internet, exceto sessões controladas, nenhum telefone, nenhum livro, exceto alguns aprovados. As pessoas na casa não sabiam como o mundo exterior funcionava, não sabiam seus direitos, não sabiam que o que lhes estavam fazendo era um crime. Os mais velhos se lembravam da escola, lembravam-se de como era antes, mas isso foi há tanto tempo, as memórias estavam borradas. A realidade era a casa, eram as restrições, era a fome, era tudo o que sabiam nos últimos 10 a 15 anos. Segundo nível, medo do mundo exterior. David e Louise constantemente incutiam: lá fora é perigoso, há pessoas más, há drogas, há crime, todos querem fazer mal. A casa é o único lugar seguro. Os pais mostravam notícias sobre crimes, sobre catástrofes, sobre ataques terroristas. Diziam: estão vendo? É isso que acontece lá fora. É por isso que nós os protegemos.
É por isso que vocês devem ficar aqui. Criavam a imagem do mundo exterior como um ambiente hostil, onde qualquer estranho é uma ameaça, onde a polícia não ajudaria, mas pioraria as coisas, onde os serviços sociais levariam todos e os separariam em casas diferentes, e eles nunca mais se veriam. Terceiro nível: responsabilidade coletiva. Se uma pessoa violava uma regra, todos eram punidos. Alguém pegava comida sem permissão, toda a família era privada do almoço. Alguém tentava abrir a janela, todos eram privados de mobilidade por um dia. Isso criava pressão dentro do grupo. As pessoas tinham medo não apenas por si mesmas, mas também pelos outros. Tinham medo de que suas ações causassem danos aos irmãos e irmãs. Isso paralisou quaisquer tentativas de resistência. Davis explica: em tais condições, um pensamento peculiar se forma. A pessoa começa a acreditar que os pais são onipotentes, que eles sabem tudo, veem tudo, controlam tudo. Mesmo quando os pais dormem, o medo permanece. O medo de que eles ouçam, que eles descubram, que a punição será terrível. A psicóloga cita um exemplo dos diários. Uma das anotações: eu pensei em fugir. Estava na porta, a mão na maçaneta, mas depois imaginei o que aconteceria com os outros, como os pais os puniriam por eu ter ido embora, e não consegui abrir a porta. Isso não é covardia. É o resultado de um sistema de controle construído ao longo de anos. Outro fator: fraqueza física. A subnutrição crônica levou a que as pessoas na casa fossem fisicamente incapazes de ações ativas. Fugir? Para onde? Não tinham forças para ir até o fim da rua. Fraqueza muscular, tonturas por falta de nutrição, fadiga constante. Davis estuda o depoimento de Jordan, aquela que finalmente decidiu ligar para 911. Pergunta: o que mudou? Por que justamente agora? Jordan explica: ela via como a condição dos irmãos e irmãs piorava, via como um deles mal se movia, via como o outro parou de falar, simplesmente deitava e olhava para o teto. Entendeu, se não fizesse algo agora, alguém poderia não sobreviver. Mais uma coincidência. Os pais deixaram um telefone antigo. Esqueceram de retirá-lo. Jordan o encontrou, carregou. Passou 2 anos planejando a fuga. Estudava como ligar para 911, memorizava o que dizer. Esperava o momento em que os pais dormissem especialmente profundamente. Esse momento chegou em 14 de janeiro de 2018. Jordan saiu sorrateiramente de casa, discava o número e desencadeou uma cadeia de eventos que destruiu um sistema construído por 20 anos. A doutora Davis conclui em seu relatório: a situação na casa dos Turpin, um caso clássico de supressão psicológica prolongada. As vítimas estavam em estado de trauma profundo. Sua percepção da realidade foi distorcida por anos de manipulações. Sua capacidade de tomar decisões independentes foi suprimida por um sistema de punições e medo. A recuperação levará anos, talvez décadas. Algumas consequências permanecerão para sempre. O relatório é encaminhado à promotoria. Agora não está claro apenas o que aconteceu, mas também como funcionou. Resta ouvir a versão dos próprios acusados, entender o que dirão em sua defesa e se há alguma explicação que possa justificar 2 décadas de ações sistemáticas contra a própria família. A investigação questiona: como 13 pessoas puderam não frequentar a escola por anos e ninguém percebeu? Onde estavam os professores? Onde estavam os serviços sociais? Onde estava o controle? Os detetives solicitam documentos ao Departamento de Educação do Condado de Riverside. Verificam os registros de todos os membros da família Turpin. Procuram informações sobre frequência escolar, sobre exames médicos, sobre quaisquer contatos com estruturas oficiais. Resultado: 0. Nenhum registro de frequência a escolas públicas ou privadas, nenhum exame médico, nenhum contato com serviços sociais.
Mas os detetives encontram outro documento. O registro de uma escola particular. Sandcastle Day School. Endereço Muir Woods Road 160. A mesma casa. Data de registro: 2010. Diretor e fundador: David Allen Turpin. Única professora: Louise Anna Turpin. Número de alunos: 13. Os detetives aprofundam a investigação. Solicitam todos os documentos da escola: planos de estudo, relatórios de desempenho, horário de aulas. A resposta chega: não há documentos. A escola está registrada, mas nenhum relatório é exigido. Os investigadores contatam o Departamento de Educação da Califórnia, pedem para explicar como funciona. O representante do departamento explica: na Califórnia, o ensino doméstico é minimamente regulamentado. Existem 3 maneiras legais de ensinar membros da família em casa. A primeira, registrar-se como uma escola particular. A segunda, contratar um tutor licenciado. A terceira, matricular-se em um programa de estudo independente através de uma escola pública. Os Turpins escolheram a primeira opção. Registraram uma escola particular. Preencheram o formulário. Pagaram uma pequena taxa. Obtiveram o registro. O detetive pergunta: e é só isso? Nenhuma inspeção? O representante confirma: nenhuma inspeção. A lei não exige inspeções de escolas particulares de ensino doméstico, não exige relatórios de desempenho, não exige comprovação da qualificação do professor, não exige visitas de serviços sociais. A única exigência: apresentar uma declaração juramentada uma vez por ano, um documento que indica o número de alunos e confirma que o ensino está sendo realizado. Um formulário de 1 página, sem detalhes. David Turpin apresentou fielmente essas declarações juramentadas todos os anos, de 2010 a 2017, 8 anos seguidos. Indicava o número de alunos, 13. Assinava, enviava pelo correio. Ninguém jamais verificou se o ensino estava realmente sendo realizado nesta escola. Ninguém foi ao endereço. Ninguém realizou testes. Ninguém se comunicou com os alunos. Os detetives verificam a legislação de outros estados, comparam os requisitos. Em Nova York, o ensino doméstico exige relatórios trimestrais, testes periódicos, visitas de inspetores. Na Pensilvânia, avaliação anual de conhecimentos, verificação de planos de estudo, exames médicos. Em Massachusetts, aprovação obrigatória do currículo, reuniões regulares com representantes do distrito escolar. Mas na Califórnia, praticamente não há exigências. O estado com a abordagem mais liberal ao ensino doméstico no país. Os investigadores encontram estatísticas. Mais de 3.000 escolas particulares de ensino doméstico estão registradas na Califórnia. A maioria é legítima. Os pais realmente ensinam seus filhos. Mas o sistema é baseado na confiança. Presume-se que se um pai registra uma escola, ele realmente vai ensinar. Não há mecanismos de verificação. Os detetives interrogam os vizinhos novamente. Perguntam: vocês viram alguma vez sinais de ensino? Livros didáticos? Ônibus escolares? Algo que indicasse uma escola na casa? As respostas são as mesmas. Não. Nenhum sinal. A casa sempre foi silenciosa. Nenhuma atividade. Nenhuma pessoa entrando ou saindo durante o dia. Um vizinho lembra, uma vez perguntou a David o que sua família fazia durante o dia. David respondeu brevemente: ensino doméstico. O vizinho acenou com a cabeça. Não fez mais perguntas. Afinal, é a Califórnia. O ensino doméstico é uma prática normal. Os detetives verificam se houve algum sinal no sistema. Talvez alguém tenha ligado com uma queixa. Talvez alguém suspeitasse de algo errado. Verificam o banco de dados do Serviço de Proteção. 0 ocorrências para o endereço Muir Woods Road 160. Ninguém nunca reclamou da família Turpin. Ninguém relatou suspeitas. Verificam os registros médicos.
Nenhuma visita a médicos nos últimos 10 anos. Nenhuma vacinação. Nenhum exame obrigatório. O sistema não funcionou. Mas o sistema também não foi configurado para detectar tais casos. Presumia-se que os pais que registravam uma escola em casa o faziam para o bem de seus dependentes. Presumia-se que agiam de boa fé. David e Louise Turpin usaram essa brecha. Registraram a escola não para ensinar, mas para encobrir. Para criar uma base legal para manter 13 pessoas em casa sem contato com o mundo exterior. O Departamento de Educação não é culpado. Os serviços sociais não são culpados. Eles trabalhavam dentro das leis existentes, leis que não previam a possibilidade de tal abuso. Toda a responsabilidade recai sobre duas pessoas, em David e Louise Turpin, que metodicamente construíram uma fachada legal, registraram a escola, apresentaram declarações juramentadas, mostravam fotos felizes nas redes sociais, criaram a ilusão de uma família normal. E por trás dessa ilusão, fizeram o que agora precisa ser provado em tribunal. Os detetives entendem, é preciso aprofundar a investigação. A história não começou na Califórnia. A família Turpin viveu no Texas até 2010. Lá nasceram as primeiras 8 pessoas das 13. Lá a família passou mais de 20 anos. Os investigadores enviam pedidos à polícia do Texas, verificam os endereços onde os Turpin viveram, encontram vários. O último, a cidade de Rio Vista, uma pequena cidade a 1 hora de Dallas. A família comprou uma casa lá em 2003. Moraram até 2010, 7 anos. Os detetives vão ao local, encontram vizinhos antigos, começam a interrogar. Kathy Miller morava do outro lado da rua da casa dos Turpin. Ela se lembra dessa família. Lembra-se bem. Kathy conta. A casa sempre pareceu estranha. Janelas fechadas, o quintal coberto de mato. O carro ficava na entrada por meses sem se mover. Dava a impressão de que ninguém morava lá. Mas havia pessoas lá. Kathy as via às vezes, tarde da noite, ou muito cedo pela manhã. Toda a família saía em fila indiana, um após o outro, em silêncio. Entravam no carro e partiam. Voltavam algumas horas depois. O detetive pergunta: "Você se comunicava com eles?" Kathy balança a cabeça. Tentou várias vezes. Vinha com uma torta, batia na porta. Louise abria uns 5 centímetros. Pegava a torta, dizia obrigada, fechava a porta. Nenhuma conversa. Nenhum convite para entrar. Outro vizinho, James Richardson, lembra de detalhes ainda mais estranhos. Uma noite ele estava passeando com um cachorro, ouviu um barulho vindo da casa dos Turpin. Se aproximou. Viu vários jovens no quintal. Eles estavam cavando um buraco, no escuro, sem lanternas. James os chamou. Perguntou se estava tudo bem. Eles se assustaram. Não responderam. Voltaram rapidamente para casa. James pensou. Talvez estivessem enterrando algo valioso ou se despedindo de um animal de estimação. Não deu importância. A terceira vizinha, Mary Ann Thompson, fala sobre comida. Várias vezes ela viu alguém da família Turpin se aproximar de sua lixeira, abrir a tampa, pegar alimentos descartados, pão, frutas, aquilo que ainda podia ser comido. Mary perguntou a Louise, talvez precisassem de ajuda, talvez trazer mantimentos. Louise recusou secamente. Disse que tinham tudo, que era um mal-entendido. Mas os episódios continuaram. Mary começou a deixar comida especificamente no topo do caixote do lixo. Não a jogava no fundo. Percebia, alguém precisava daquilo. Em 2010, a família Turpin partiu. De repente, não se despediram dos vizinhos. Simplesmente desapareceram. A casa ficou vazia. O banco colocou-a à venda devido a uma hipoteca não paga. O agente imobiliário que preparava a casa para venda ainda se lembra do que viu lá dentro. Ele conta aos detetives:
A casa estava em estado terrível. Lixo por todo lado. Uma camada de sujidade no chão. Nos quartos, vestígios de completa insalubridade. No chão, nos cantos, nas paredes. O cheiro era tão forte que o agente imobiliário chamou um serviço de desinfecção. Profissionais demoraram uma semana para limpar a casa. Num dos quartos encontraram animais de estimação que tinham morrido. Hamsters, coelhos, deixados sem água e comida. Simplesmente esquecidos. Noutro quarto, centenas de embalagens de comida, escondidas debaixo da cama, atrás do armário, como se alguém estivesse a esconder comida e a comer às escondidas. O agente imobiliário não entendeu na altura. Pensou, apenas uma família muito desorganizada. Não davam conta das tarefas domésticas. Acontece. Não informou a polícia, limpou a casa, vendeu, esqueceu. Os detetives interrogam mais vizinhos, reúnem mais detalhes. Uma mulher lembra-se, viu vários jovens da família Turpin junto à cerca, olhavam as crianças vizinhas a brincar. Em silêncio, não se aproximavam, apenas olhavam. Quando ela lhes acenou, eles rapidamente voltaram para casa. Outro vizinho lembra-se, uma vez encontrou um bilhete na sua varanda, com letra de criança. Por favor, ajude, tenho fome. Não havia assinatura. O vizinho não sabia de quem era o bilhete. Pensou, uma brincadeira. Jogou fora. Os detetives percebem. O padrão não começou na Califórnia. Começou muito antes. No Texas. Talvez até antes do Texas. O abuso não foi uma decisão espontânea. Era um sistema que se desenvolveu ao longo de anos, gradualmente, passo a passo. Primeiro, isolamento. Depois, restrição de comida. Depois, punições. Depois, dispositivos de contenção. A cada ano, a situação piorava. A cada mudança, tornava-se cada vez mais extrema. E durante todos esses anos, ninguém interveio. Os vizinhos viram estranhezas, mas não deram importância. O agente imobiliário viu os vestígios, mas pensou em desordem, não em crime. O sistema não captou os sinais. David e Louise Turpin usaram isso. Mudavam-se antes que alguém começasse a fazer perguntas sérias. Criavam uma aparência de normalidade e, por trás de portas fechadas, transformavam metodicamente a vida de 13 pessoas num pesadelo que durou décadas. 18 de janeiro de 2018. Departamento de Polícia do Condado de Riverside. Sala de interrogatório. David Turpin é trazido primeiro. Algemado. Uniforme de prisão laranja. Óculos. Rosto calmo. Sem emoções. O detetive John Solis liga a câmera. Inicia a gravação. Apresenta-se, lê os direitos. David acena. Diz que entende. Solis começa com uma pergunta simples. Fale sobre a sua família. David responde monotonamente. Tem 13 pessoas. Uma família grande. Vivem juntos. Ele trabalha como engenheiro. Louise cuida da casa e da educação. O detetive pergunta sobre os fechos de metal. Para que servem? David não altera a expressão. Diz calmamente. É uma medida de segurança. Alguns deles têm problemas de comportamento. Tentam fazer mal a si mesmos. As restrições protegem-nos. Solis esclarece. Protegem de quê? David explica. De quedas, de saírem à rua sem supervisão, de poderem comer algo impróprio e se envenenarem. É para o bem deles. O detetive mostra fotografias da casa, quartos sujos, amarras nas camas, baldes em vez de sanitários. David olha para as imagens sem emoções. Diz, sim, não está muito limpo lá. Eles nem sempre tinham tempo para limpar. Família grande, muito trabalho. Solis pergunta sobre a comida. Por que eles recebiam comida uma vez por dia?
David responde: Não é assim. Eles comiam normalmente. Talvez não 3 vezes por dia, mas o suficiente. Eles apenas têm um metabolismo assim, genética. Todos eles são magros por natureza. O detetive mostra os relatórios médicos. Extrema desnutrição. Deficiência de massa corporal em 40%. Sinais de inanição prolongada. David encolhe os ombros. Diz: Os médicos podem estar errados. Eles não entendem a sua família. Têm particularidades. Solis muda de tática. Pergunta: Você ama os seus protegidos? David acena. Claro. Ele os protege, providencia, dá-lhes um teto, educa, faz tudo o que pode. O detetive pergunta: Você não se preocupa com o estado deles agora? Eles estão no hospital. David silencia por alguns segundos. Depois diz: Eles ficarão bem. Os médicos cuidarão. Nenhuma pergunta sobre como se sentem. Nenhuma preocupação. Nenhuma emoção. O interrogatório dura 3 horas. David permanece calmo durante todo o período. Não levanta a voz. Não mostra remorso. Simplesmente nega os fatos ou os explica à sua maneira. À pergunta de por que não os deixava sair à rua, responde: É perigoso lá fora. Drogas, criminalidade. Ele os protegia. À pergunta de por que não os levava a médicos, responde: Não havia necessidade. Eles não estavam doentes. Por que gastar dinheiro? A pergunta sobre os diários, onde as punições são descritas, responde: São fantasias deles. Eles exageram. Os jovens gostam de dramatizar. O detetive Solis termina o interrogatório. Percebe: não haverá confissão. David está completamente convencido de que está certo. Luiz Turpin é interrogada pela detetive Maria Garcia. Sala separada. Gravação separada. Luiz age de forma diferente. Chora, limpa os olhos, diz que está cansada, que quer ir para casa, que não entende por que a estão a deter. Garcia pergunta: Você entende as acusações? Luiz abana a cabeça. Diz: É um mal-entendido. Ela é uma boa mãe. Cuidava deles, alimentava, vestia, ensinava, fazia tudo o que podia. A detetive mostra as mesmas fotografias. Amarras, pessoas emagrecidas, sujidade. Luiz olha e começa a justificar-se. Diz: As restrições eram temporárias, apenas quando se comportavam mal. Não é normal punir por transgressões? Todos os pais fazem isso. Garcia pergunta: Todos os pais amarram nas camas por meses? Luiz silencia. Depois diz mais baixo: Talvez não meses, talvez alguns dias. Ela não se lembra exatamente, tinha muitas preocupações. A detetive pergunta sobre a comida. Luiz diz: Eles comiam. Talvez não muito, mas era suficiente. Ela não tinha dinheiro para grandes compras. David recebia o salário, mas o dinheiro nunca era suficiente. Garcia mostra extratos de cartão de crédito, viagens à Disneylândia, restaurantes, eletrônicos caros, gastos em entretenimento. Luiz silencia. Depois diz: Bem, às vezes era preciso descansar. Eles trabalhavam tanto, mereciam descansar. A detetive pergunta: E os outros? Eles mereciam descansar? Luiz não responde. Olha para a mesa. Garcia muda de assunto. Pergunta: Você pensou em como eles se sentem agora? Luiz abana a cabeça. Diz: Mas o que é que eles têm? Estão no hospital? Quando os vou ver? A detetive diz: Eles estão a receber tratamento, em estado grave. Luiz começa a chorar novamente. Diz: Eu quero vê-los. Tenho saudades. Eles não entendem o que está a acontecer. Precisam da mãe. Garcia pergunta diretamente: Você entende o que lhes fez? Luiz olha para a detetive, o rosto molhado de lágrimas. Diz baixinho: Eu fiz tudo o que pude. Não sou perfeita, mas esforcei-me. Sou uma boa mãe. O interrogatório termina. Luiz nunca admitiu a culpa. Continuou a insistir.
Ela é vítima das circunstâncias. Ela fez o seu melhor em condições difíceis. Os detetives revêem as gravações de ambos os interrogatórios. Chegam a uma conclusão. Nem David, nem Louise mostraram remorso. Não expressaram preocupação com o estado das vítimas. Não admitiram que as suas ações foram criminosas. Ambos estão convencidos. Agiram corretamente. Protegeram, educaram. Fizeram o que os pais deveriam fazer. Essas gravações farão parte do processo. Mostrarão aos jurados não apenas os fatos do crime, mas também a completa falta de empatia dos acusados. Mostrarão que David e Louise Turpin, mesmo após a prisão, não veem nada de errado no que fizeram durante anos. Os detetives continuam a interrogar as vítimas. Cada conversa acrescenta novos detalhes. Cada testemunho completa a imagem. Um dos mais velhos, Joshua Turpin, 27 anos, conta uma história que choca até os investigadores mais experientes. Ele diz: em 2013, os pais tomaram uma decisão. Ele foi autorizado a ingressar na faculdade, Mount St. Jacinto College, uma faculdade comunitária local em Murrieta, perto de casa. O detetive pergunta: por que você foi o único autorizado? Joshua explica. Ele era o mais velho. Os pais queriam que alguém da família recebesse uma educação formal. Isso pareceria bom. Mostraria que a escola em casa funcionava, que o seu sistema dava resultados. Além disso, o pai insistia, precisava de um diploma, para que depois pudesse arranjar um emprego, trazer dinheiro para a família. Joshua apresentou os documentos, passou nos testes de admissão, foi aceito no programa de Ciências da Computação. As aulas começaram no outono de 2013. Mas a alegria não durou muito. O detetive pergunta: você ia para as aulas sozinho? Joshua abana a cabeça. Não. A mãe levava-o todas as vezes. Assumias o volante, levava-o para a faculdade, estacionava e ia com ele para o edifício. As aulas decorriam nas salas de aula. Os alunos entravam, sentavam-se nas carteiras, o professor começava a aula. E Louise ficava no corredor, atrás da porta, a aula inteira, 1h30. Apenas ficava e esperava. Joshua conta. Um dia o professor notou-a. Perguntou quem era aquela mulher no corredor. Joshua disse: minha mãe, trouxe-me. O professor disse: temos autocarros, estacionamento, ela não precisa esperar. Joshua não sabia o que responder. Permaneceu em silêncio. Depois da aula, a mãe perguntou: sobre o que conversaram? Joshua disse a verdade. Louise zangou-se. Disse: estou aqui para te proteger. Não te atrevas a falar de mim com estranhos. Entre as aulas, havia intervalos. Os alunos iam para a cafeteria, conversavam, compravam café, trocavam números de telefone. Joshua também ia para a cafeteria, mas a mãe ia atrás dele. Sentava-se numa mesa próxima, observava, escutava. Se alguém se aproximava para conversar, Louise levantava-se, aproximava-se mais, ficava ao lado, escutava cada palavra. Joshua conta. Uma vez uma rapariga do grupo sugeriu estudarem juntos, preparar-se para o exame. Perguntou o número de telefone. Joshua disse: não tenho telefone. A rapariga ficou surpreendida. Sugeriu encontrarem-se na biblioteca amanhã. A mãe ouviu. À noite em casa disse: nada de encontros, apenas aulas. Disse que essa rapariga podia ser perigosa, podia arrastá-lo para uma má companhia. Joshua não foi ao encontro. A rapariga não se aproximou mais. O detetive pergunta: você tentou pedir ajuda aos professores, a outros alunos? Joshua silencia por muito tempo. Depois diz: eu tinha medo. Medo que a mãe descobrisse. Medo pelos outros em casa. Percebia, se eu dissesse algo errado, eles sofreriam. Além disso, a mãe lembrava constantemente: se contares a alguém sobre a família, seremos todos levados, separados. Nunca mais verei os meus irmãos e irmãs. Será culpa minha. Joshua estudou um semestre, 4 meses.
Obteve boas notas. Passou em todos os exames. Depois os pais disseram: basta, não há mais dinheiro para a educação. É preciso voltar para casa, ajudar a família. Joshua voltou. Nunca mais saiu de casa sem os pais. O detetive pergunta: o que mudou depois da faculdade? Você foi punido? Joshua acena. Sim. Uma vez ele perguntou: podia voltar para terminar os estudos, terminar o programa, obter o diploma? O pai zangou-se. Disse: tu és ingrato. Nós demos-te uma oportunidade. Queres mais? Amarrou-o à cama. Por 2 semanas. Disse: agora pensa no teu egoísmo. Depois disso, Joshua nunca mais perguntou sobre a faculdade. Os investigadores verificam suas palavras. Pedem documentos ao MT San Jacinto College. Confirma-se. Joshua Turpin estava matriculado como estudante de setembro a dezembro de 2013. Assiduidade 100%. Notas boas. Depois, simplesmente parou de vir. Não se desligou oficialmente. Simplesmente desapareceu. A administração da faculdade tentou contactar. Ligaram para o número de casa. Luís atendeu. Disse: ele não vai mais estudar. Razões financeiras. Obrigado pela atenção. Ninguém foi mais fundo. Os estudantes desistem dos estudos constantemente. É normal. Os detetives percebem, mesmo quando uma das vítimas teve acesso ao mundo exterior, o controle permaneceu absoluto. A mãe estava fisicamente presente a cada minuto, monitorizava cada conversa, impedia qualquer tentativa de socialização. E no final, levou-o de volta ao isolamento, assim que decidiu que a experiência tinha terminado. A história de Joshua prova não era apenas uma família reclusa, era um sistema de controle total que funcionava mesmo fora de casa. E agora a Procuradoria terá de levar isso ao tribunal. A Procuradoria do Condado de Riverside começa a preparar o caso para julgamento. O trabalho dura vários meses. Elaboram a acusação formal, sistematizam as provas, preparam a lista de testemunhas. O procurador-chefe, Kevin Birrell, lidera pessoalmente este caso. Percebe, será um dos processos mais sonantes na história do condado. É necessária uma preparação impecável. A acusação final contém 49 pontos para cada acusado. David Turpin é incriminado por 12 episódios de tortura. 1 por cada uma das vítimas mais velhas. 7 episódios de maus-tratos a pessoas dependentes. 6 episódios de criação de ameaça à vida. 12 episódios de cárcere privado. Louise Turpin, as mesmas acusações, mais um ponto adicional sobre negligência de deveres. Cada acusação é apoiada por provas, relatórios médicos, fotografias dos dispositivos de contenção, registros de diários, depoimentos de 12 vítimas, testemunhos de vizinhos, documentos financeiros. Se o caso for a julgamento, Birrell planeja chamar mais de 50 testemunhas, médicos, psicólogos, detetives, peritos e, claro, as próprias vítimas. Os advogados de defesa, David Moxley para David Turpin e Jeff Moore para Louise, obtêm acesso aos materiais do processo. Começam a estudar. O volume choca. Milhares de páginas de documentos, centenas de fotografias, dezenas de horas de gravações de vídeo de interrogatórios, relatórios médicos de cada membro da família, diários com descrições de punições. Os advogados percebem: não há hipótese de absolvição. A base de provas é muito forte. Os depoimentos são consistentes. Os factos médicos são irrefutáveis. Moxley encontra-se com David na prisão, mostra parte dos materiais, explica a situação. Diz diretamente: se o caso for a julgamento, será considerado culpado em todas as acusações. Os jurados verão as fotografias, ouvirão os depoimentos, verão os relatórios médicos. O verdito está decidido. David silencia.
olha para os documentos. Moxley continua. A pena máxima para estas acusações é de 344 anos. Prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Você nunca sairá. Propõe uma alternativa. Um acordo com a justiça. Confissão de culpa em troca de uma pena garantida. Evitar um julgamento público. Evitar os depoimentos das vítimas. Encerrar o caso rapidamente. David pensa por alguns dias. Consulta o advogado. Estuda as opções. Paralelamente, Jeff Moore conduz negociações semelhantes com Louise. Mostra as provas, explica as perspectivas, propõe um acordo. Louise resiste por mais tempo. Chora. Diz, eu não queria. Eu simplesmente não sabia como fazer de outra forma. Moore explica. Isso não importa. Os factos existem. As consequências existem. A culpa é óbvia. A Procuradoria está disposta a fazer um acordo, mas as condições são rígidas. Completa confissão de culpa em todas as acusações. Renúncia a apelações. Pena mínima, 25 anos para cada um. Máxima, prisão perpétua. A pena específica será determinada pelo juiz na audiência. Em fevereiro de 2019, um ano após a prisão, David Turpin concorda, assina os documentos, confessa a culpa em 14 acusações, incluindo tortura, maus-tratos, cárcere privado. Uma semana depois, Louise faz o mesmo, assina a confissão, 14 pontos, culpa total. 22 de fevereiro de 2019, Tribunal do Condado de Riverside, audiência de confissão de culpa. David e Louise ficam diante do juiz. O juiz Bernard Schwartz lê as acusações. Pergunta a cada um, você confessa a culpa? David responde baixinho, sim. Louise responde em lágrimas, sim. O juiz registra a confissão, marca a data da sentença para abril. Dá tempo às vítimas para prepararem as declarações de impacto do crime. Os advogados saem do tribunal, dão breves comentários à imprensa. Moxley diz, o meu cliente entende a gravidade das suas ações. Moore acrescenta, a minha cliente lamenta o ocorrido. Mas a confissão de culpa é apenas uma formalidade. A verdadeira sentença será proferida em 2 meses, na audiência onde as vítimas, pela primeira vez, falarão publicamente sobre o que viveram durante 20 anos. Após a confissão de culpa, os detetives reconstroem a imagem completa daquela noite, a noite em que um sistema de 20 anos ruiu. Jordan dá depoimentos detalhados, conta como se preparou para a fuga durante 2 anos, como planejou cada passo. Tudo começou em 2016. Jordan encontrou um telefone antigo, um smartphone barato que os pais se esqueceram de confiscar. Sem cartão SIM, tecnicamente inútil, mas Jordan sabia de uma coisa. Chamadas de emergência funcionam mesmo sem cartão SIM. Podia ligar para o 911. Ela escondeu o telefone, debaixo do colchão, carregava-o em segredo, enquanto os pais dormiam, por alguns minutos de cada vez, para não ser notada. Depois, começou a preparar-se moralmente. Ensaiava na cabeça o que diria ao operador, como explicaria a situação, que palavras usaria. Escrevia no diário, decorava. O principal problema, o endereço. Jordan não sabia o seu endereço. Nunca saía de casa sem os pais. Não via o nome da rua. Não sabia o número da casa. Ela pediu à irmã, Jennifer, a mais velha, para ajudar. Jennifer tinha visto o correio uma vez. Lembrou-se do endereço. Muir Woods Road 160. Disse a Jordan. Jordan escreveu no diário. Decorou. 2 anos de planeamento. 2 anos à espera do momento certo. 14 de janeiro de 2018. Domingo. Por volta das 5 da manhã. Os pais dormem. Todos os outros também dormem. A casa está em silêncio. Jordan está deitada na cama. O coração bate forte. A decisão foi tomada. Hoje. Ela levanta-se, lentamente, silenciosamente, aproxima-se da janela do seu quarto. A janela não abria há anos, dobradiças enferrujadas, mas Jordan tinha preparado previamente. Lubrificou as dobradiças com óleo da cozinha,
uma gota a cada noite, durante um mês. Empurra a moldura, a janela cede. Range silenciosamente, mas abre-se. Jordan vira-se. Olha para a irmã mais nova na cama ao lado. Decide acordá-la. Sussurra. Vem comigo. Vamos fugir. Vamos chamar a polícia. A irmã abre os olhos, acena. Levanta-se. Aproxima-se da janela. Jordan sai primeiro. A altura, aproximadamente 2 metros. Salta para a relva. Vira-se e estende a mão à irmã. A irmã congela no parapeito da janela. Olha para baixo. Olha para Jordan. Depois de volta para o quarto. O medo prevalece. Ela abana a cabeça, sussurra. Não consigo. Tenho medo. Jordan tenta persuadir, sussurra. Por favor, precisamos de ajuda. A irmã abana a cabeça novamente. Afasta-se da janela, volta a deitar-se na cama. Jordan fica sozinha no quintal. Pensa por alguns segundos. Voltar? Esquecer o plano? Mas depois lembra-se. Lembra-se dos irmãos e irmãs cujos movimentos são restritos. Lembra-se da fome. Lembra-se de como um deles parou de falar de fraqueza. Percebe. Se não agora, então nunca. Ela vai até à cerca, trepa por ela, encontra-se na rua. Pela primeira vez em muitos anos. A temperatura é de cerca de 10 graus. Jordan está vestida levemente, uma camisola velha, calças de treino. Está frio, mas ela segue em frente. Pega no telefone, liga-o. O ecrã acende. A bateria está quase cheia. Carregou a noite toda. Abre o teclado, marca 911. A chamada é conectada. Na linha, o operador. Jordan começa a falar. A voz treme, de frio, de medo, de adrenalina. Ela diz o que ensaiou durante 2 anos, claramente, em ordem. Nome, dados, endereço, situação, dispositivos de contenção, irmãos e irmãs. Precisa de ajuda. O operador escuta. Registra. Transmite para a patrulha. Jordan permanece na linha. Vai até ao cruzamento. Espera a polícia. Passam 4 minutos. Ela vê uma viatura da polícia. A viatura aproxima-se. Para. Os oficiais saem. Jordan mostra o telefone com as fotografias. Explica novamente. Aponta para a casa. Os oficiais escutam. Entendem. Isto é sério. Uma chamada. Uma noite. Uma decisão de uma rapariga quase adulta que parecia muito jovem. E o sistema que David e Louise Turpin construíram durante 20 anos desmoronou em 4 minutos. Jordan não sabia o que aconteceria a seguir. Não sabia que os seus pais iriam para a prisão. Não sabia que a sua história se tornaria conhecida em todo o mundo. Ela apenas sabia de uma coisa. Não podia continuar assim. E ela era a única que podia parar isso. 19 de abril de 2019. O Tribunal do Condado de Riverside está lotado. Jornalistas, representantes da promotoria, advogados e algumas pessoas da família Turpin, aqueles que ousaram vir. O juiz Bernard Schwartz entra na sala. Todos se levantam. Começa a audiência de sentença. David e Louise são trazidos separavelmente. Ambos com uniforme de prisão. Ambos algemados. Sentam-se nas mesas da defesa. Rostos pálidos. Louise chora antes mesmo do início do procedimento. O juiz explica a ordem. Primeiro, serão ouvidas as declarações das vítimas. Depois, a palavra aos acusados. Em seguida, a sentença. O promotor chama a primeira testemunha, Joshua Turpin, 28 anos. Aquele que estudou na faculdade. Ele dirige-se ao púlpito. Segura uma folha com anotações. As mãos tremem. Começa a ler. A voz é baixa, mas firme. Os meus pais roubaram a minha vida. Roubaram a minha educação. As minhas oportunidades. Os meus relacionamentos com as pessoas. Anos que eu deveria ter passado a estudar, a trabalhar, a viver. Eu passei em cativeiro. Faz uma pausa. Olha para os pais. Mas eu quero que saibam, eu vou sobreviver. Todos nós vamos sobreviver. Somos mais fortes do que pensavam.
Senta-se. O juiz agradece-lhe. A próxima, Jennifer. Adulta, 30 anos. A mais velha. Ela aproxima-se lentamente, sem anotações. Fala de memória. Não me lembro de como é ser livre. Não me lembro de uma vida normal. Durante 20 anos fui uma prisioneira, numa casa que deveria ser um lar. A voz falha. Para. Continua. Não sei se algum dia conseguirei perdoar, mas sei que não quero mais viver com medo. E hoje é o primeiro dia em que posso dizer isso em voz alta. A terceira, Jordan, 18, aquela que ligou para o 911. Ela fica diante do juiz com confiança. Fala claramente. Eu fiz o que tinha que fazer. Salvei os meus irmãos e irmãs, e a mim mesma. Não me arrependo de nada. Os pais diziam-nos que o mundo exterior era perigoso, mas o lugar mais perigoso era dentro da nossa casa. Faz uma pausa. Olha para David e Louise. Eu perdoo-vos, não porque vocês o mereçam, mas porque preciso de seguir em frente, de viver. E não quero que o ódio por vocês envenene a minha vida, assim como vocês envenenaram a minha infância. A sala está em silêncio. Alguns jornalistas limpam as lágrimas. Jordan senta-se. Mais algumas pessoas dão depoimentos, cada um semelhante. Dor, anos perdidos, esperança no futuro e, em alguns, perdão, não para os pais, para si mesmos. O juiz dá a palavra aos acusados. Pergunta: querem dizer algo antes da sentença? David levanta-se. A voz treme. Diz que lamenta, que os ama, que não queria causar mal, que tentou proteger, que tudo saiu fora de controlo. Louise levanta-se depois dele. Chora convulsivamente. Diz em lágrimas: eu amo-vos. Eu queria o melhor. Sou uma má mãe. Peço perdão. Peço perdão. O juiz escuta em silêncio. Depois levanta a mão. Diz: suficiente. Pede-lhes para se sentarem. Segue-se o silêncio. O juiz abre a pasta com os documentos. Começa a ler a sentença. Diz: o tribunal examinou todos os materiais do caso. Estudou os depoimentos. Tomou conhecimento das conclusões dos peritos. Ouviu as vítimas e os acusados. Continua. Os atos cometidos por David e Louise Turpin são alguns dos crimes mais graves contra a família na história deste estado. Natureza sistemática, duração, completa falta de cuidado com o bem-estar de pessoas dependentes. Faz uma pausa. David Allen Turpin. Em 14 acusações, condeno à prisão perpétua. O direito à liberdade condicional surge não antes de 25 anos. David não reage. Fica imóvel. Louise e Anna Turpin. Em 14 acusações, condeno à prisão perpétua. O direito à liberdade condicional surge não antes de 25 anos. Louise cobre o rosto com as mãos. Chora. O juiz fecha a pasta. Diz: a sessão está encerrada. Bate o martelo. David e Louise são levados. Eles não olham para trás. Não olham para os seus protegidos na sala. Simplesmente seguem o comboio. Desaparecem atrás da porta. A sala esvazia-se lentamente. As vítimas abraçam-se. Choram. Mas são lágrimas de alívio. Finalmente, tudo acabou. Finalmente podem começar a viver de verdade. Após a sentença, começa um novo capítulo. 13 pessoas em liberdade. Mas a liberdade revela-se mais difícil do que qualquer um esperava. Imediatamente após a libertação, a família é separada. 7 adultos recebem o estatuto de adultos. São alojados separadamente em casas especiais sob a supervisão dos serviços sociais. 6 menores vão para famílias de acolhimento. 2 ou 3 em cada uma. Os mais velhos começam a aprender a viver sozinhos, pela primeira vez em décadas. Coisas simples revelam-se incrivelmente difíceis. Como usar um caixa eletrónico, como pagar contas, como preparar comida, como conversar com estranhos.
Todas essas habilidades, que as pessoas geralmente adquirem gradualmente ao longo da vida, eles têm de as dominá-las em meses. Jordan dá uma entrevista alguns anos após a libertação. Fala das dificuldades. Diz: o mais difícil foi aprender a confiar nas pessoas. Durante anos foi-lhe incutido: todos ao redor são inimigos. É difícil desaprender. Outra dificuldade: as tecnologias. Os mais velhos perderam duas revoluções: a internet e os smartphones. Para eles, tudo isso é novo, incompreensível, assustador. Joshua lembra-se: a primeira vez que lhe deram um smartphone, ele não sabia o que fazer com ele. Clicava no ecrã ao acaso, tinha medo de estragar algo. O assistente social mostrou-lhe coisas básicas, como ligar, como enviar uma mensagem, como encontrar informações. O que para uma pessoa comum é óbvio, para ele foi uma revelação. Mas também há progresso. Alguns dos mais velhos conseguem emprego. Simples, garçons, caixas. Começam a ganhar dinheiro, aprendem a conduzir, tiram a carta de condução. Lentamente, passo a passo, constroem uma nova vida. E então acontece o que ninguém esperava. 2021, 3 anos após a libertação. Sai uma investigação. Alguns dos menores, que foram colocados em uma família de acolhimento, foram novamente submetidos a maus tratos severos. Por outra família, por outras pessoas. Mas novamente punições. Novamente restrição de comida. Novamente isolamento. O condado de Riverside inicia uma investigação interna. Descobre-se: os serviços sociais não realizaram a devida verificação da família de acolhimento, ignoraram os sinais de alerta, não realizaram inspeções regulares. As vítimas são retiradas dessa família, transferidas para outro lugar. O supervisor distrital apresenta desculpas públicas. Diz: nós os falhamos 2 vezes. Primeiro, não conseguimos protegê-los dos pais. Depois, não conseguimos protegê-los do sistema de acolhimento. Outro problema: as finanças. Após a prisão dos pais, foi anunciado a criação de um fundo de ajuda. Foram arrecadados mais de $600 mil de doadores privados. O dinheiro deveria ser usado para educação, cuidados médicos, assistência psicológica. Mas em 2022, parte das vítimas apresenta uma ação judicial. Afirmam que o dinheiro do fundo não chega até eles, que o sistema de gestão não é transparente, que não recebem a ajuda prometida. O tribunal inicia uma verificação. Descobre-se: grande parte do dinheiro foi para despesas administrativas, para salários dos gestores, para serviços jurídicos. Menos da metade dos fundos arrecadados chegou aos destinatários. O escândalo é tornado público. O fundo é dissolvido. O dinheiro restante é dividido diretamente entre as vítimas. Mas apesar de todas as dificuldades, há também momentos de luz. Jordan ingressa na faculdade, estuda serviço social, quer ajudar outras pessoas que se encontram em situações semelhantes, dá palestras motivacionais, conta sua história, torna-se um símbolo de sobrevivência. Joshua termina o programa que começou em 2013, obtém um diploma, encontra um emprego numa empresa de TI, aluga um apartamento, vive sozinho, pela primeira vez na vida. Jennifer aprende a ler e escrever novamente, faz um programa intensivo de educação para adultos, lentamente recupera o tempo perdido, sonha um dia escrever um livro sobre a sua experiência. Os mais novos também se adaptam, vão a escolas comuns, interagem com os colegas, aprendem a viver uma vida normal. Têm mais tempo pela frente, mais oportunidades. Todos os 13 fazem terapia regularmente. Os psicólogos dizem: as consequências de um trauma tão prolongado são irreversíveis. TEPT, distúrbios de ansiedade, problemas de confiança. Isso permanecerá com eles para sempre. Mas eles aprendem a viver com isso, aprendem a lidar, aprendem a ser livres. David e Louise Turpin permanecem na prisão. O direito à liberdade condicional surgirá para eles em 2044.
Eles terão muitos anos. As chances de libertação são mínimas. Muito provavelmente passarão o resto da vida atrás das grades. E as suas vítimas, agora não mais vítimas, mas sobreviventes, continuam a construir a vida que lhes foi roubada. Lentamente, com dificuldade, mas em frente.